Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Malu Teixeira, sou psicopedagoga, sou professora já há alguns anos, trabalhei quase todo o tempo na rede pública, tanto municipal como estadual, mas também tenho a minha experiência de rede particular. Bom, hoje eu trouxe para nós uma conversa porque eu organizei alguns materiais para falar sobre adaptação curricular e é claro que um dos principais objetivos deste espaço de compartilhamento de ideias está na prática, na atuação prática, na confecção de materiais, mas eu não poderia falar de adaptação curricular já diretamente com o material se eu não pincelasse um pouquinho a legislação, não é? Então eu trouxe hoje um documento elaborado pelo MEC no ano de 2003 e cujo nome é Projeto Escola Viva. É uma espécie de cartilha que vai falar a respeito de como é que a gente pode, organizado dentro do espaço educacional, fazer adaptação de acesso ao currículo, fazer a adaptação de material escolar, fazer a adaptação de conteúdo educacional. Então, na verdade, esse documento, ele é tido como uma resposta, sabe? Uma resposta educativa que nós precisamos dar para o sistema educacional. E que nós, enquanto sistema educacional, precisamos de uma resposta para que aquelas pessoas que chegam até nós, familiares ou pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela possa estar adaptada àquele espaço, adaptada àquele ambiente, se sentir pertencente, participando de ações, sem a exclusão acontecer dentro do próprio espaço educacional. Então, é uma reflexão muito importante, sabe? E foi por isso que eu resolvi trazer. Então, vamos lá. O que a gente pode falar assim desse documento, dentre outras coisas? Ele fala de uma necessidade que a gente tem de revelar o que? Estratégias diferentes, revelar o que? Estratégias que sejam diferentes daquelas que a gente usa habitualmente para alcançar objetivos dentro de uma escola que se intitula inclusiva. Para as pessoas com deficiência, para que elas possam participar, sabe, integralmente mesmo das ações, para que elas possam participar integralmente da vida educacional, mas a partir das oportunidades, não é? Que enquanto espaço educacional, seja público, seja privado, ele ofereça dentro das condições que essa pessoa com uma necessidade educativa especial possa apresentar. Bom, também faz parte dessa nossa conversa e que está dentro desse documento, e esse aqui eu vou precisar ler para vocês, porque é bom que o documento seja lido na íntegra, e eu vou deixar para vocês o link aqui de acesso, mas esse trecho é importante, é de uma importante reflexão, porque ele fala sobre a adaptação do conteúdo. Veja bem, ele diz assim: dessa forma, o professor de uma classe poderá ter de trabalhar um plano de ensino básico para toda a classe. E versões um pouco modificadas deste plano de ensino destinadas a atender à necessidade especial de um ou outro aluno, conforme a orientação da equipe de apoio, da qual ele também, professor, é parte. Então, quando a gente fala de adaptar situações, de adaptar materiais, de adaptar conteúdos, de adaptar a escola, isso significa que nós estamos dando respaldo para a legislação para que essas pessoas usufruam do seu direito de pertencer à escola, como qualquer pessoa, então com ou sem deficiência, isso pouco importa, mas a partir do momento que essa pessoa tem um diagnóstico, que ela apresenta uma dificuldade, que ela apresenta um diferencial no seu modo de aprender, a escola tem que fazer adaptação. Então vamos supor que a escola receba
uma criança cadeirante. Então, o que ela precisa pensar? Na acessibilidade. Então, tem rampa para chegar até a sala de aula? Rampa do espaço que venha do espaço externo para o espaço interno? Será que ela tem barras barras de acesso aos toaletes, né, aos banheiros da escola? Será que ela tem? Então, tudo isso que o será que ela tem, que a gente vai perguntando, ele tem que estar o quê? Adequado à necessidade que aquela pessoa apresenta, adequado à deficiência que essa pessoa apresenta. Então, a primeira coisa, quando a gente vai pensar numa adaptação curricular na sala de aula propriamente dita, a gente precisa pensar: eu conheço essa criança? Eu conheço esse aluno que chegou para mim? Quem é ele? Qual é o nome dele? Qual a idade? A idade está correspondente à série, porque isso é um dos pontos que essa legislação, esse documento norteador nos traz. Se a criança está no nível de competência cognitiva com aquilo que está sendo preparado e não com a sala de aula, com o ambiente, com as demais crianças que compõem essa turma. E isso vai fazendo com que nós, enquanto profissionais da aprendizagem, pensemos no desenvolvimento dessa criança e não em simplesmente dar respostas a um currículo elaborado com um mínimo de conteúdo básico para todas as crianças poderem aprender, não é? Até porque cada um de nós é diferente do outro. Então, nesse processo do desenvolvimento e da aprendizagem, a gente precisa. Eu sei, gente, é uma coisa um pouquinho difícil que eu vou falar, mas é necessário ter registros. Sabe, esse registro, ele acaba sendo um documento, sabe o documento que integra mesmo o acervo de informações dessa criança? Então é isso, o documento tem que estar sendo sempre atualizado, o documento de informações da criança. Outra coisa também que faz parte é o ambiente físico da sala de aula. Quantas crianças tem na sala? O espaço é adequado para essa criança poder se movimentar se ela fizer uso de algum equipamento para sua ambulação? Então, algumas crianças vão para a escola de andador, outras vão de cadeiras de rodas. Alguns que não têm a visão na íntegra, eles fazem uso de bengala. Então, são pessoas às vezes cegas, às vezes pessoas com baixa visão. Então, nós precisamos estar preparados nessa sala de aula para receber essa criança. Então, além da adaptação do ambiente físico, a gente também precisa pensar na adequação do mobiliário. Então, algumas crianças precisam de mesas adaptadas. A mesa ela precisa ter um movimento no tampo, sabe? Que é necessário para essa criança poder escrever, porque às vezes o corpo não tem a flexibilidade de se abaixar nas mesas que são padronizadas para as demais crianças. Então, são coisas que a gente precisa pensar antes mesmo de oferecer a aprendizagem de um conteúdo, para essa criança estar bem instalada na sala de aula. Bom, além desses materiais e esses recursos específicos, não é? Nós precisamos pensar também na questão da temporalidade. E o que vem a ser essa temporalidade? É quando a gente pensa que essa criança está na idade que corresponde à série dos demais coleguinhas. Ah, Malu, mas o cognitivo dessa criança é muito rebaixado, ele não tem condições de estar junto com crianças de quinto ano, de quarto ano, ele tem que ter um conteúdo de primeiro. E aí a gente vê se repetindo, talvez até por inexperiência, os professores pegando cartilha do primeiro ano, atividades na internet de primeiro ano e oferecendo para aquela criança. E ele não entende por que é que aquela criança não consegue aprender se ele simplificou o conteúdo que estava sendo dado em relação à capacidade cognitiva que aquela criança apresentou para ele. Mas será? Será que realmente essa capacidade cognitiva que ele observou não envolve em outras questões, como, por exemplo, as questões emocionais? Então, na realidade, essa criança, em qualquer ano série que ela esteja, ela precisa de um plano de ensino individualizado,
sabe? Personalizado mesmo, preparado para ela. Por isso, quando a gente diz, se você conhece a criança, é isso. Se você conhece quais são os gostos dessa criança, se você sabe como que cognitivamente essa criança está se desenvolvendo, quais as condições reais da aprendizagem dessa criança, o que, que ela já desenvolveu até essa altura do campeonato em que ela chegou nas suas mãos em sala de aula, e, e tudo isso se dá em função dessa aprendizagem, desse desenvolvimento que a gente precisa manter para essa criança num fator num fator estratégico mesmo, sabe? Para que essa aprendizagem dê resultados significativos. Uma outra coisa que essa legislação traz é que esse plano, né? Estou lendo aqui porque é importante falar na íntegra, por ser um documento, né, norteador, esse plano ele é um ponto fundamental na vida escolar dessa criança. Por quê? Porque ele é um norteador das ações do professor. Então, a gente precisa o quê? Enquanto professores, enquanto educadores, planejar a nossa aula. Isso não quer dizer que ela não possa ser flexível, sabe? Que no momento em que você vai aplicar, você viu que mesmo com você pensando tudo isso, a criança não compreendeu ou não foi um conteúdo atrativo e você precisa tirar uma carta da manga, não é? Para poder suprir aquela necessidade, mas ele precisa ser planejado, sabe? É, e ser planejado independente da idade, independente do ano série que a criança esteja, porque nós professores, principalmente quem já tem bastante tempo na carreira, que tem uma experiência mais vasta, a gente às vezes deixa de fazer esse planejamento individualizado. A gente faz o planejamento pensando no todo. E aí é onde a adaptação não se adequa àquela criança que chegou para a nossa responsabilidade. Bom, e aí, vocês podem me dizer, tá bom, Malu, mas esse projeto Escola Viva, ele é de 2003 e nós já estamos em 2022. Então, só que nós estamos apoiados na Constituição Federal, que ainda é anterior a esse documento, que é a de 1988, né? E a Constituição Federal, ela fala sobre a igualdade de condições para essa aprendizagem. Então, quando a gente fala de igualdade de condições, a gente precisa pensar exatamente nisso, nesse cérebro, se ele já tem maturação suficiente para aquilo que eu estou oferecendo para ele, e se ele não estiver, a gente precisa adaptar. O próximo vídeo que a gente vai postar aqui, você vai ter acesso, ele traz uma ação prática mesmo, até com um conteúdo que a gente já aproveita o mês aí de junho para falar da festa junina, e traz esse conteúdo mostrando várias situações para adaptar. Então, para uma criança com baixa visão, para uma criança que tem uma dificuldade de localização de informação, para uma criança que precisa de um apoio, de um suporte, nesse material que ele vai ser trabalhado, então esse apoio ele pode ser um material com dicas rápidas para a criança poder associar o conteúdo a tudo aquilo que você está oferecendo para ela, enquanto aprendizagem. E aí a gente faz uma reflexão, sabe? É uma reflexão pautada até na LDB de 96 e também na LBI de 2016, que fala a respeito desse planejamento e que leva em consideração que essa pessoa é um ser, é, é um ser integral, sabe? Ele não é só um número, ele é uma criança, ele tem as suas condições emocionais e sociais, às vezes, não tão adequadas, não vou dizer adequadas, mas não tão satisfatórias para aquele despejo de conteúdos que às vezes a gente, na ânsia de professor, oferece, sempre com o intuito e o desejo de fazer o melhor para essa criança. Então, aqui eu chamo você para uma reflexão comigo sobre neuroeducação. Então, veja bem, na boa vontade de fazer uma atividade bem diferente para o seu aluno e que ele consiga resolver, que ele consiga ter sucesso, você prepara uma aula
de matemática para todas as outras crianças da sala, e para essa criança com uma necessidade educativa especial, você prepara uma atividade de língua portuguesa. Então, a gente já começa a observar algumas irregularidades que o cérebro vai encontrar para conseguir dar conta de ouvir você falando para toda a sala de matemática e produzir um conteúdo de língua portuguesa. Olha, o que, que esse cérebro está produzindo nesse momento? Então, vamos lá. O cérebro precisa fazer uma conexão entre o que você está falando, se a criança não tiver nenhuma deficiência auditiva. O cérebro precisa reconhecer até mesmo as expressões faciais, se todas as crianças tiverem essa condição de te enxergar visualmente, né? Ele precisa manter um foco de atenção naquelas palavras que você está dizendo, por quê? Porque ele precisa decodificar, ele precisa interpretar aquelas palavras que você trouxe e para isso dar significado no conteúdo que você está oferecendo. Então, ele precisa fazer uma conexão, o cérebro precisa fazer uma conexão entre uma série de ligações neurais, todo esse circuito neural começa a se movimentar e vai fazendo ligações aqui e ali através dos impulsos elétricos. E se a criança tem mais de uma coisa, além do barulho que a escola, que já é peculiar da escola, é sinal tocando, é criança falando, é o intervalo acontecendo, é a entrega de material, às vezes é uma obra próxima da escola, o movimento de carros e buzina. Além de ter que focar na sua voz, naquele conteúdo que você está oferecendo, ele ainda precisa competir com o próprio professor dentro da sala de aula falando de um conteúdo diferente, que não é o que ele está fazendo. Então, a adaptação do conteúdo, do material, ela se dá para que a aprendizagem seja satisfatória. E o cérebro, ele é um agente fundamental. Nossa, quantas regiões do cérebro que a gente aciona enquanto está aprendendo uma coisa nova ou revendo alguma coisa, sabe? Precisa abrir arquivo, precisa procurar. Isso tudo faz com que as sinapses dessa criança, às vezes, produza para ela uma falta de estímulo de continuar assistindo a sua aula e, às vezes, até mesmo, eu arrisco dizer, uma desestabilidade emocional e algumas crianças elas acabam promovendo uma, uma situação de desistência, sabe? De não se sentir pertencente àquele ambiente, porque um está fazendo uma coisa, ela está fazendo outra. Então, o que, que eu proponho? Você vai falar sobre água? Fala de água para todas as crianças e adapte um material que o seu aluno com necessidade educacional especial, principalmente se ela for intelectual, você prepara dentro das condições que ele tem para aprender, junto com os outros. Cada um na sua proporção, cada um no seu tempo, cada um com a sua competência cognitiva. E aí, eu vou deixar também aqui no link da descrição a legislação toda que foi citada, mas eu vou deixar também uma matéria da revista Nova Escola que fala sobre essas questões da neuroeducação, essas questões que a neurociência trouxe e que abrilhantou tanto as perspectivas do ensino, né, nesse século. Então vamos lá, ele diz o seguinte, é só um trechinho. Descobertas como a posição dos alunos em sala de aula, a sintonia entre o cérebro do professor e o cérebro do estudante e os efeitos tanto das emoções como das punições que a gente sabe que ainda algumas escolas promovem, refletem na aprendizagem. Então eu convido vocês para essa reflexão e convido vocês também para assistir este outro vídeo que traz a aula prática de como adaptar o conteúdo para uma criança que tem uma necessidade educacional especial e de como flexibilizar esse currículo de modo que toda a turma consiga desenvolver a aprendizagem, desenvolver
a retenção, a compreensão e a assimilação do conteúdo que você propôs, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, foi um prazer estar com você. Eu te espero no próximo vídeo para a gente discutir. E também vou estar falando, né, nesse próximo vídeo a respeito de um projeto que nós vamos lançar aqui no canal, que é a discussão de caso. Você envia um caso de um aluno seu, de uma criança que você está com um pouco de dificuldade, ou que você gostaria de uma sugestão, e você envia para a gente no e-mail, que também vai estar no próximo vídeo à sua disposição, e a gente faz a leitura e a compreensão é com o compartilhamento mesmo das ideias e sugestões que podem surgir aí no decorrer desses nossos encontros, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Beijo.